Olá, paz do Senhor para todo mundo. Nós somos aqui do Jesus Diário e hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, pode de verdade mudar o nosso jeito de se relacionar com Deus. A gente vai falar sobre o que realmente significa o temor do Senhor. Muita gente escuta isso e já pensa em medo, em distância, né? Mas e se eu te disser que é exatamente o contrário? E se esse tal temor for, na verdade, a chave para aquela intimidade que a gente tanto busca com Ele? Vamos descobrir isso juntos? A grande confusão e o nosso ponto de partida está na diferença entre duas palavras, medo e temor. O medo que a gente conhece, aquele que faz o coração acelerar diante de um perigo, ele nos faz recuar, a gente quer se esconder. Já o temor bíblico, que é mais sobre reverência, age de um jeito totalmente diferente. Ele nos atrai, sabe? Ele nos aproxima, ele gera comunhão. A ideia não é fugir de um juiz bravo, mas sim querer estar perto de um pai que é santo, que é amoroso, com todo o respeito e admiração que ele merece. Então tá. Como é que funciona esse temor que, em vez de afastar, aproxima? Bom, tudo começa com uma transformação por dentro. Vamos entender o primeiro ponto, que é a base de tudo. Um coração reverente se torna um coração que está pronto para aprender. Pensa assim, a reverência nos deixa sensíveis à vontade de Deus. É como se a gente estivesse tentando sintonizar um rádio numa estação específica. Se o rádio não estiver bem ajustado, só vai ter chiado, ruído. Mas quando a gente reverencia a Deus, é como se a gente ajustasse a sintonia fina do nosso coração. Ele se abre para aprender, para ser moldado, e essa se torna a fundação, sabe? O alicerce de um relacionamento profundo e verdadeiro com Ele. E olha só que promessa direta que a palavra de Deus nos faz sobre isso. O mais legal nesse salmo é que a pergunta não é quem é o cara perfeito que nunca erra. Não, a pergunta é quem é o homem que teme ao Senhor. A consequência direta desse temor é instrução, é a direção para o caminho certo. Essa reverência coloca a gente na posição de aluno diante do grande mestre, sabe? Prontos e ansiosos para aprender. E esse coração que está pronto para aprender, ele tem três características bem claras. A primeira é a humildade. É reconhecer de verdade que a gente não sabe de tudo. A segunda é um desejo de crescer, uma fome mesmo de conhecer mais a Deus. E a terceira é a sensibilidade à correção, estar aberto para ser moldado. É tipo um aprendiz que trabalha com um grande mestre artesão, sabe? Ele não fica questionando tudo, ele observa, ele aprende, ele confia, porque ele quer muito se aprimorar. Essa sensibilidade à correção muda totalmente a nossa forma de ver as coisas. Um coração reverente não encara uma repreensão como um ataque pessoal. É como o salmista descreve aqui, é uma bondade, é como óleo sobre a cabeça, algo que não machuca, mas que na verdade cura, que restaura. Essa é uma visão que só a humildade que nasce do temor a Deus pode nos dar. E talvez não exista um exemplo mais poderoso dessa humildade na Bíblia do que Moisés. Ele é descrito como o homem mais humilde da sua época. E qual foi o resultado dessa humildade toda, dessa reverência? Uma intimidade com Deus que não tinha igual. A Bíblia diz que ele falava com Deus face a face, como um amigo conversa com outro. A humildade dele não o afastou de Deus. Muito pelo contrário, foi ela que abriu a porta para a maior proximidade que um ser humano poderia experimentar. Agora vamos avançar um pouco para ver como isso tudo se desenvolve. Essa reverência, essa humildade, elas constroem a base para algo que é essencial em qualquer relacionamento: a confiança. E é essa confiança que gera a verdadeira intimidade. Pare um instante para pensar no peso dessa frase. O Senhor confia os seus segredos, o seu coração, os seus planos mais profundos. Para quem? Para aqueles que o temem. A reverência cria um ambiente de confiança mútua. A gente confia nele e ele, na sua graça imensa, se revela para a gente de uma forma especial, nos chamando para mais perto. E é importante a gente entender que esse temor não é algo passivo que a gente só fica sentindo. Não, ele nos leva a agir. Primeiro, ele nos leva a confiar na palavra de Deus como um guia seguro. Segundo, ele vai aguçando a nossa sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo no nosso dia a dia. E, por fim, tudo isso resulta numa entrega total, porque a nossa confiança está afirmada no caráter de quem a gente reverencia. Se Moisés foi o grande exemplo de humildade, Abraão é o nosso exemplo de confiança. Ele ganhou um título incrível, amigo de Deus. E por quê? Vamos pensar naquele teste gigantesco de levar Isaque ao monte. Aquilo não foi um ato de medo cego. Foi um ato de uma reverência tão, mas tão profunda que gerou uma confiança absoluta.
Ele confiava que Deus ia continuar sendo fiel às suas promessas, mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. E foi essa confiança que fez dele um amigo de Deus. Certo, mas e quando a gente falha? E quando o pecado entra no meio da história? Como é que o temor do Senhor age para diminuir essa distância que o nosso erro acaba criando? E essa é uma realidade que todo mundo aqui enfrenta. O pecado, pela sua própria natureza, ele causa separação, ele constrói um muro, uma barreira entre nós e a santidade de Deus. Mas é aqui que a perspectiva de Deus vira a nossa lógica de ponta cabeça. Ele não está procurando por pessoas perfeitas que nunca erram. O olhar dele se volta para o coração que está aflito, para o espírito que está abatido, para aquele que treme da sua palavra. Ou seja, para aquele que o leva a sério, que tem reverência. É para essa pessoa que a atenção de Deus se volta. E é aqui que a mágica acontece. Longe de esmagar a gente com culpa, o verdadeiro temor do Senhor, que é entender a santidade dele, na verdade nos motiva a um arrependimento genuíno. E é esse arrependimento que derruba a barreira do pecado e restaura aquela comunhão que tinha sido perdida. Então, o temor age de 3 formas no arrependimento. Primeiro, ele nos faz reconhecer a seriedade do nosso erro diante de um Deus que é santo. Depois, ele gera na gente um desejo real de mudar, de não cometer o mesmo erro de novo. E o mais importante de tudo, ele nos permite confiar na misericórdia gigantesca de Deus para nos perdoar. A parábola do filho pródigo é o desenho perfeito disso. Foi um senso de reverência e de realidade que fez ele voltar para casa, confiando totalmente no coração do pai. Ok, a gente entendeu a teoria, mas como é que a gente pode pegar tudo isso e aplicar na nossa vida diária? Como é que isso vira prática no meio da correria? Então, a primeira aplicação é uma reflexão bem honesta. Com base em tudo isso que a gente conversou, vale a pena parar um pouco e se perguntar: o meu conceito de temor tem funcionado como uma ponte que me aproxima de Deus ou tem sido mais como um muro de medo que me mantém distante? A partir dessa reflexão, a gente pode começar alguns desafios práticos para fazer todo dia. Primeiro, meditar na palavra, não só para buscar informação, mas para refletir sobre quem Deus é. Segundo, orar com confiança, sempre equilibrando o reconhecimento da santidade dele com a certeza de que ele está perto. E terceiro, praticar a sensibilidade, pedindo ao longo do dia para o Espírito Santo nos mostrar onde a gente precisa se alinhar com a vontade dele. E essa escritura aqui resume o grande convite que está no centro de tudo o que a gente conversou. O resultado de uma vida de reverência não é distanciamento, é o contrário, é aproximação. É um convite para a gente chegar perto de Deus, com o coração sincero, cheio de fé, sabendo que por causa de Jesus, a gente é muito bem-vindo. Para a gente fechar, fica essa pergunta no ar. E se essa reverência, que talvez a gente já tenha visto como um obstáculo, como algo que assusta, for na verdade a chave que abre a porta para aquele nível de intimidade com Deus que o nosso coração tanto procura? Fica o convite para a gente redescobrir o temor do Senhor, não como algo que afasta, mas como o caminho que nos leva para cada vez mais perto do coração do Pai.